compreensão do texto e mais, não trará, a meu ver, prejuízo nem à acusação nem à defesa, porquanto mantém íntegra a soberania das decisões do plenário. O plenário é que decidirá soberanamente quanto ao alcance do artigo 52, parágrafo único da Constituição. Permito-me, mais uma vez, fazer a leitura deste dispositivo para que Vossas Excelências compreendam bem, antes de votar, se formos votar, o que se contém, como já foi feita a leitura pelo eminente senador Cássio Cunha Lima, porque é responsabilidade única e exclusiva do plenário interpretar esse artigo, não é o presidente que o fará, porque o presidente só decide questões procedimentais e regimentais. Diz o seguinte, repito para que fique bem claro que essa decisão é de Vossas Excelências. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será procedida ou proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Quero dizer mais, em homenagem ao senador Cássio Cunha Lima, sempre atento a todos os detalhes dos debates que têm sido travados neste julgamento. E Sua Excelência também, além de um grande parlamentar, é um jurista, como demonstrou ao longo de suas intervenções. Quero dizer, em homenagem a Vossa Excelência, senador Cássio, que entendo que a matéria não está preclusa. E não está preclusa por quê? Primeiramente, porque nós elaboramos um roteiro, é certo que foi aprovado pelas lideranças, como Vossa Excelência bem disse, é uma bússola, é uma trilha, é um plano de trabalho que nós elaboramos para facilitar as nossas atividades ao longo deste julgamento. E não está precluso mais, porque logo depois de publicado este roteiro, no sítio eletrônico do Senado Federal, o professor Miguel Reale, a douta acusação, creio que também endossado este inconformismo pela eminente advogada Janaína Pascoal, imediatamente recebi no Supremo Tribunal Federal uma petição dizendo que o quesito que nós tínhamos elaborado, mas que não foi aquele distribuído a Vossas Excelências, mas foi publicado no sítio eletrônico do Senado Federal, continha uma impropriedade, porque além de elencar os fatos irrogados à senhora Presidenta da República, alegadamente criminosos, nós teríamos, nesse quesito, avançado um pouco mais e já feito um enquadramento dos fatos na lei que regula os crimes de responsabilidade, sem atentar para a emendatio libelli, que foi realizada pelo eminente senador Antônio Anastasia, e eu entendi, então, que a acusação tinha razão, porque houve uma omissão clara, houve um erro material. Eu imediatamente determinei ao senhor escrivão que retirasse qualquer menção aos dispositivos legais. E o fiz, porque é sabido nos meios forenses, enfim, no Poder Judiciário, e especialmente no processo criminal, que a acusação dá ao juiz os fatos, e o juiz os enquadrará nos dispositivos legais que considerar aplicáveis. Portanto, digo isso
para afirmar que a matéria não precluiu, e tanto não precluiu que eu, imediatamente após provocado pela acusação, alterei o quesito para que corresponda à verdade dos fatos, ou pelo menos daquilo que consta no processo, e para que fosse esse quesito o mais fiel possível àquilo que foi veiculado pelo eminente senador Anastasia. E mais, diria que, se nós tecemos uma analogia com o processo do júri, segundo o artigo 483 do Código de Processo Penal, o momento da quesitação é este, e as impugnações à quesitação poderiam, em tese, ser apresentadas, se fosse o júri, neste momento, e estão sendo agora apresentadas neste julgamento que se assemelha, de certa maneira, a um júri. Quero dizer que a formulação desse destaque, a meu ver, com devido respeito aos senhores senadores que se pronunciaram no sentido contrário, tem plausibilidade. Tem plausibilidade porque a Lei 1079, em seu artigo 68, como já foi enunciado, e não estou dizendo que eu estou dando essa interpretação, estou apenas, como se faz numa decisão cautelar, liminar, examinando se há plausibilidade ou chamado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. De fato, o senador Lindenberg levantou que, do ponto de vista procedimental, a Lei 1079, no seu artigo 68, como já foi lido, perdoe-me por aprofundar esse tema, mas é preciso que nós debatamos isso com muita clareza e muita minudência. O artigo 68 diz o seguinte: o julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado F, fulano, o crime que lhe foi imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Reconheço o argumento do senador Aloysio Nunes e do senador Cássio Cunha Lima é forte, é plausível, no sentido de entender que é possível, mas eu não posso me pronunciar agora, porque não sou juiz constitucional neste momento, é possível que este dispositivo, parágrafo único, não tenha sido recepcionado pela Constituição em face do que dispõe o artigo 52, parágrafo único da Constituição. É possível, mas há autores que sustentam que o que não foi recepcionado diz respeito unicamente ao prazo de 5 anos. Portanto, a matéria é controversa e há, em princípio, uma plausibilidade para que se acolha o destaque pretendido. Mas há mais, e termino a ata. Pois não. No dia 6/12 do ano de 1993, 6 de dezembro de 93, houve, de fato, o julgamento do mandado de segurança a que alude o eminente senador Fernando Collor, e que houve, de fato, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nós não desconhecemos. Mas lá, naquela sentada, houve um fato muito interessante que, tendo em conta o impedimento de 3 ministros, o ministro Sidney Sanches, a suspeição declarada pelos ministros Francisco Rezec e Marco Aurélio, ao longo da votação, chegou-se a um empate. 4 juízes da Suprema Corte tiveram opiniões divergentes.
4 entendiam que a votação deveria ser feita em 2 momentos e 4 entendiam que não devia ser feito em 2 momentos, mas sim em um único momento. O julgamento foi paralisado, foram convocados, como a história registra, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a questão. Aqui está o extrato da ata. Portanto, a matéria, inclusive controvertida, ou foi controvertida, era controvertida no Supremo Tribunal Federal. Ela foi desempatada com 3 magistrados estranhos ao corpo permanente do Supremo Tribunal Federal, que acabou desempatando. Então, a dúvida é saber, não quero me manifestar, eu tenho opinião sobre isso, se for instado a emiti-la, o farei no Supremo Tribunal Federal. A questão é saber se este julgamento do mandado de segurança 21.689 é um julgamento paradigmático, se pode ou não ser utilizado como referência, tendo em conta o empate havido e a inclusão de 3 membros estranhos à Suprema Corte. Portanto, vejam, Vossas Excelências, que a matéria não é pacífica. A matéria comporta visões diferentes, não obstante a aparente clareza daquilo que se contém no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Mas a interpretação e o alcance desse dispositivo será, neste momento pelo menos, unicamente do plenário do Supremo Tribunal, do plenário do Senado Federal, que é soberano para decidir sobre essa questão. O presidente não tem nenhuma influência, e nem poderia adiantar, o presidente Supremo, porque pode, eventualmente, vir a ser instado a se manifestar sobre essa questão. E, em assim sendo, eu, em função disso, acolho, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. Senador Collor. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão de julgamento, ministro Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senhoras e senhores senadores. Vossa Excelência, senhor presidente, acaba de ler o resultado de um mandado de segurança que impetrei àquela época. Ministros manifestaram-se impedidos de participar da Suprema Corte. O resultado foi 4-4, ou seja, um empate, que suscitou e suscita de forma periódica a velha máxima de in dubio pro réu, ou seja, estava estratificada de uma maneira clara uma decisão de 4-4 na mais alta Corte de Justiça do país. E, portanto, a conclusão desta votação deveria ser em atenção ao in dubio pro réu. Isso não foi feito. Pela primeira vez na história do egrégio Supremo Tribunal Federal, foram convocados, então, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, para que eles 3 pudessem decidir uma questão desta magnitude, deste alcance, desta responsabilidade, a quem privativamente cabia a ministros do Supremo Tribunal Federal e da Casa em que eles têm assento. 3 ministros do STJ, pela primeira vez na história desta República, sentaram-se na bancada de ministros do Supremo Tribunal Federal para desempatar uma votação em torno de um mandado de segurança. Cito isso apenas para relembrar aquele momento, senhor presidente,
que foi um momento estranho à nossa prática, estranha aos nossos entendimentos do que seja o melhor juízo a respeito de uma questão como esta. Em segundo lugar, com a permissão de Vossa Excelência e das senhoras e senhores senadores, fala-se aqui de interpretação do regimento, que o regimento diz isso, o regimento diz aquilo, porque em relação ao artigo 52, como disse Vossa Excelência, eu acho que pela leitura é absolutamente clara, não é? Porque vem a perda do mandato com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, quanto ao artigo 52, é de uma clareza absoluta. Mas aí trata-se aqui de uma questão de interpretação de regimento, de normas regimentais e assim por diante. Numa publicação do senador Humberto Lucena, publicação esta de maio de 1993, ele que participou do julgamento do Senado Federal transformado em tribunal, ele diz o seguinte: a respeito do artigo 52, parágrafo único, o presidente do Congresso Nacional, senador Humberto Lucena, ele diz: a inabilitação para o exercício de função não decorre da perda do cargo, como a primeira leitura pode parecer. Decorre da própria responsabilidade. Não é pena acessória. Não é pena acessória. É, ao lado da pena de perda de cargo, pena principal. Não é pena acessória, é pena principal. O objetivo foi o de impedir o prosseguimento no exercício das funções, perda de cargo, e o impedimento do exercício, já agora não daquele cargo de que foi afastado, mas de qualquer função pública por um prazo determinado. Essa a consequência para quem descumpriu deveres constitucionalmente fixados. Assim, porque responsabilizado. Por favor, ligue o microfone do eminente senador Collor. Muito obrigado. Assim, porque responsabilizado, o presidente não só perde o cargo, como deve afastar-se da vida pública durante 8 anos para corrigir-se e só então poder a ele retornar. Duras palavras, frias, duras, mas peremptórias, de um presidente do Congresso Nacional interpretando a repercussão do artigo 52 da Constituição no regimento interno desta Casa. Eram esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer a respeito da matéria em discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Já daria a palavra ao eminente senador Ronaldo Caiado. Quero dizer o seguinte: esta matéria está submetida ao egrégio plenário do Senado Federal. As senhoras e senhores senadores, que são aquilo que a doutrina chama de intérpretes originais da Constituição. Vossas Excelências, mais do que ninguém, saberão extrair do texto constitucional a verdade que nele se contém. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou qualquer magistrado do país, ou qualquer operador do direito, fazem sempre a interpretação em segunda mão. Vossas Excelências, que elaboraram o texto, e eu sei que muitos que aqui estão foram constituintes de 88, saberão, tenho certeza, de dar a devida interpretação ao artigo 52, parágrafo único da Carta Magna, coisa que eu não posso fazer, estou impedido, porque tem que respeitar os procedimentos, os dispositivos regimentais, sob pena, senador Collor, de um deputado pertencente à bancada do Partido dos Trabalhadores atravessar a praça
ingressar eventualmente com mandado de segurança, invocar direito líquido e certo, o senador Aloysio Nunes sabe disso, e nós corremos o risco de interromper o nosso julgamento ou invalidarmos o julgamento depois de terminarmos o julgamento. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, é prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. Eu sei que os advogados da defesa estão prontos a qualquer pretexto a interromper esse julgamento. E eu tenho o dever de zelar pela rigidez deste julgamento e para que nós, ainda que pagando o preço de alongarmos um pouco mais o tempo desse julgamento, nós esgotemos, como fizemos até agora, todas as possibilidades de defesa, todas as questões que possam ser debatidas e discutidas e questionadas, e quando sairmos daqui, espero que, no mais tardar, dentro de 1 hora, esse julgamento estará definitivamente encerrado, sobretudo do ponto de vista procedimental. Senador Cássio Cunha Lima, perdão, senador, se Vossa Excelência me permite, o senador Caiado pediu a palavra antes de Vossa Excelência, eu tenho a honra de concedê-la. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para buscar alguns esclarecimentos. Se a questão do quesito foi transformado em uma proposição, no momento que nós fizemos aquele roteiro de acordo, não foi essa matéria levantada. No momento em que o senador Aloysio Nunes solicitou à mesa que nós tivéssemos também a oportunidade para ter direito à réplica ao interrogatório do presidente da República, Vossa Excelência se baseou dentro do acordo que havia sido feito na reunião, que foi o roteiro pré-estipulado. A defesa da presidente, ela recorre exatamente ao regimento interno, no seu artigo 313. Senhor presidente, o regimento interno ele é de 1970. A Constituição brasileira, 1988. E a Constituição brasileira diz com muita clareza que ali a pena, tanto da cassação quanto da inabilitação, ela deverá ser aplicada conjuntamente. Está claro no texto do parágrafo único do artigo 52. E o que é mais importante é que nós estamos aqui seguindo exatamente aquilo que foi também decidida pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 378, entre aspas, colocada como caso Collor, e sinalizou que, em nome da previsibilidade do procedimento e da segurança jurídica, essa deveria ser a diretriz a ser fielmente seguida, ou seja, o julgamento imediato da cassação do mandato e com a inabilitação para ocupação de funções públicas. Mas eu levo a Vossa Excelência, senhor presidente, uma situação que, se for dado ao plenário do Senado Federal fatiar o crime, nós podemos chegar a uma situação inédita. Ou seja, o Senado Federal, então, poderá, neste momento, não condenar a presidente da República, mas torná-la inabilitada. Porque se nós podemos fatiar, o plenário pode dizer, a presidente da República não vai ser cassada. Mas, no entanto, ela está inabilitada a cumprir qualquer função pública. Como é que vai acontecer um fato deste? Ou seja, o plenário do Senado, aqui, ele não tem a prerrogativa da dosimetria da pena. A pena, ela é no seu contexto no todo, ou seja,
ela está limitada à perda do mandato e, ao mesmo tempo, à inabilitação para todas as funções públicas. Não é um ou outro, é com inabilitação, conforme está bem narrado o texto da Constituição brasileira. Para encerrar, senhor presidente, em segundo lugar, pergunto à mesa se o destaque foi apresentado a que horas, porque se prevalecer o regimento da Casa, não se pode apresentar destaque após discussão. A discussão encerrou às 2h da manhã. E outro assunto que é importante também, se é pelo regimento da Casa, é maioria simples, porque aí sim seria um destaque a uma matéria. Esses são os pontos que quero trazer aqui ao conhecimento de Vossa Excelência e peço maiores esclarecimentos. Obrigado. Senador Caiado, eu vou responder, depois vou dar a palavra a Vossa Excelência, senador Cássio. Senador Caiado, respeitando o ponto de vista de Vossa Excelência, sempre combativo e sempre preciso nas suas intervenções, queria dizer a Vossa Excelência o seguinte: realmente o regimento é da década de 70 e vem sido atualizado constantemente. E a última atualização foi feita, como disse eu na minha fala prévia, em 2016, em que foi alterado o parágrafo único do artigo 312. E a iniciativa foi exatamente de Vossa Excelência e veio em boa hora, permitindo que os partidos políticos pudessem apresentar destaques sem que fossem submetidos ao egrégio plenário. Portanto, o nosso regimento está, como diriam os americanos, up to date, está atualizado. Eu, hoje de manhã, só para terminar, senador Cássio, me perdoe, porque essas questões não podemos deixar nenhuma dúvida quanto a elas, porque o Brasil está nos assistindo, então é preciso que essas coisas fiquem bem claras. Hoje de manhã, evidentemente, como todos nós, acordamos muito cedo para nos prepararmos para esta sessão de hoje, reli o relatório, evidentemente, reli também o roteiro que nós acordamos. Vossa Excelência foi um dos que mais discutiu e várias ponderações de Vossa Excelência foram acolhidas. E constatei, então, porque tive uma dúvida com relação a isso, logo que despertei, se constava ou não menção a destaques. Mas, naquele dia, não tínhamos nenhuma ideia ou antecipação de que poderiam existir destaques. Li, reli e não cogitamos de destaques. Apenas o quesito, pura e simplesmente, foi formulado de acordo com o que estabelece a lei. Os destaques só vieram a ser apresentados dia 9 de agosto na sessão de pronúncia. Aí é que eu tive que mergulhar mais verticalmente no texto do regimento e me dei conta de que existem destaques, uns facultativos, ou a juízo, ou a discricionariedade do plenário, que são aqueles apresentados pelos senadores, e outros compulsórios, obrigatórios, como este, que ora foi apresentado, que é de iniciativa de um partido político, de uma bancada. Queria dizer a Vossa Excelência também, com todo respeito, dizer apenas para esclarecer, evidentemente, porque Vossa Excelência tem convicção formada e já fez, inclusive, a meu ver, um encaminhamento contra o mérito da votação, que a DPF 378, que também na madrugada de hoje reli, não faz nenhuma menção ao artigo 68, parágrafo único da Lei 1079 e muito menos ao artigo 312. Porque não se cogitava disso, não foi objeto de impugnação por parte daqueles que subscreveram a inicial. Portanto, eminente senador Caiado, esta é a realidade regimental com a qual nós deparamos, e eu tenho certeza que o egrégio plenário, com a sabedoria que tem, interpretará corretamente o artigo 52, parágrafo único. Senador Cássio com a palavra, depois o senador Jorge Viana. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra.
e eu a uso para contribuir com o bom andamento dos trabalhos. Excelência, me permite apenas uma interrupção? Claro. Há uma última objeção do eminente senador Caiado, que é a seguinte: a extemporaneidade da apresentação do destaque. O nosso regimento, no artigo 314, estabelece que os destaques poderão ser apresentados até que anunciada a proposição. Portanto, é tempestivo. Senador Cássio, com a palavra. Senhor presidente, com o intuito de contribuir para o bom andamento dos trabalhos, acredito que há clareza na decisão de Vossa Excelência no que diz respeito à votação do destaque. Apenas para que possamos deixar devidamente claro, o procedimento regimental, obviamente, não vai, e eu tenho certeza que a consciência da maioria dos senadores e senadoras, através de um destaque, nós não vamos mudar a Constituição. Não é possível mudar a Constituição através de um destaque, suprimindo a votação em 2 turnos do Senado, da Câmara, a tramitação regular. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. Apenas para esclarecimento, senhor presidente, gostaria de ter a manifestação de Vossa Excelência quanto ao procedimento da votação do destaque. Já estou avançando, considerando a matéria vencida, obviamente acatando, como não poderia ser diferente, a decisão superior de Vossa Excelência nesse aspecto. O plenário votará o quesito e dirá sim ao quesito. Isso. E para a sua aprovação teremos que ter 2/3 do voto, isso, porque aí não podemos nos distanciar da Constituição neste quórum. Os que querem destacar o trecho na segunda votação, para a supressão da parte, este terá que ter 2/3. Certo. Então, é 2/3 para aprovar, para aprovar o texto principal, 2/3 para aprovar o texto principal, e os que queiram, porque o que é que diz o nosso regimento? Para ser didático, e a população brasileira deve estar perplexa com essa discussão. Nós aprovaremos o texto principal que foi destacado, e a decisão de Vossa Excelência tem o nosso conformismo nesse instante, e a parte a ser destacada terá que, em segunda votação, apresentar o quórum qualificado, porque, do contrário, perfeito, nós faremos um absurdo sem tamanho, porque nós já estamos admitindo, senhor presidente, modificar a Constituição Federal através de um destaque, o que já é, por si só, um absurdo. Perdoe, máxima vênia, me dirigindo não a Vossa Excelência, que não tem a responsabilidade dessa interpretação, mas sim ao plenário. Eu peço um segundo para me voltar aos meus pares. O que poderá ser feito aqui é algo inaceitável e inadmissível, modificar a Constituição Federal através de um destaque. Mas vamos votar o destaque. Seria ainda mais absurdo, surrealista, modificar a Constituição por maioria simples. Portanto, os que queiram o destaque e a modificação do quesito para a modificação do artigo 52, que já foi lido e relido aqui em vários momentos, terá que apresentar o quórum qualificado. Porque nós vamos mudar a Constituição por um destaque por maioria simples? Não é possível. Não é possível. Não é possível, definitivamente não é possível. E para encerrar, senhor presidente, lembrar mais uma vez que essa discussão é inócua. Estamos fazendo uma discussão infértil, porque o que diz o artigo 2º da Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa, na letra E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, é o que nós somos hoje. Nós somos um órgão judiciário colegiado. Desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento das crimes, estão inelegíveis.
Ou seja, nós estamos fazendo uma discussão absolutamente infértil, improdutiva, porque, para usar uma expressão popular, perdoe-me, encerro nisso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós vamos estar aqui correndo o risco de rasgar a Constituição através de um destaque e a presidente Dilma Rousseff, Sua Excelência, estará enquadrada na lei da ficha limpa. Então, para que possamos ter esclarecimento, eu aguardo disciplinadamente, como não poderia ser diferente, a manifestação do Vossa Excelência. Pois não. Senador Cássio, agradeço a intervenção de Vossa Excelência, sempre esclarecedora, e digo que concordo integralmente com as assertivas que Vossa Excelência fez. São lógicas, são regimentais, são coerentes e são substantivas. Nós iniciaremos com a votação do destaque ressalvado, do quesito ressalvado o destaque. Então, nós nos pronunciaremos sobre os crimes, são 2 crimes, as chamadas pedaladas e os decretos. Nós exigiremos, portanto, o quórum qualificado de 54 votos. Em seguida, votaremos o texto destacado, o trecho destacado, que é a inabilitação. E também o sim deverá ter, no mínimo, 54 votos, que é a maioria de 2/3. Quer dizer, em ambos os casos, é preciso atingir a maioria de 2/3. Apenas para elaborar um pouco, teoricamente, né? Não, tá bom. Bem, é isso. Apenas para elaborar um pouco teoricamente, eu queria ponderar ao egrégio plenário, mas sem me posicionar, evidentemente, que a lei da ficha limpa impõe uma sanção mais restrita do que o artigo 52, parágrafo único da Constituição. Porque a lei da ficha limpa fala em inelegibilidade. E aqui a Constituição fala em inabilitação para o exercício de função pública, qualquer função pública. Portanto, creio ter esclarecido. Senador Omar Aziz, quer a palavra? Perdão, Jorge Viana primeiro. Senador Jorge Viana. Eu queria só cumprimentar Vossa Excelência, senador, senhor presidente Ricardo Lewandowski, e mais uma vez, também registrar aquilo que Vossa Excelência já disse. Essa questão, esse pedido de destaque, Vossa Excelência está fazendo questão de frisar que está decidindo tão somente com base no regimento do Senado Federal, não como juiz constitucional que Vossa Excelência é, mas como presidente dessa sessão. E baseado na jurisprudência dessa sessão, onde Vossa Excelência acatou destaques para o relatório do senador Antônio Anastasia. Queria concluir dizendo que estamos tratando tão somente, não de desrespeitar a Constituição. Nós estamos aqui construindo uma decisão, uma resolução condenatória ou não. É isso que nós vamos decidir no final das votações. E quando se questiona a possibilidade ou não de um destaque, eu queria me referir ao artigo 312, parágrafo único do Regimento Interno, que garante a possibilidade do destaque nesse momento da sessão, porque eu fui o autor, de certa forma, dessa modificação no regimento. O senador Ronaldo Caiado apresentou a proposição, que era bastante diferente dessa que o regimento interno recepcionou, e eu, como vice-presidente, relator da matéria, construí um acordo com o plenário do Senado, com as oposições, para se garantir, em situações como essa, exatamente como essa, o direito da minoria de destacar ao longo do processo. Vossa Excelência está cumprindo à risca a mais nova alteração que garante a manifestação das minorias. Foi um pedido delas. Eu fui o relator, eu construí, modifiquei a proposta original e a que foi recepcionada, sem falsa modéstia, foi de minha autoria e acho muito adequado. E peço a Vossa Excelência que passemos adiante para a nova etapa, já que Vossa Excelência já deferiu o pedido de destaque do eminente senador Andolfo Rodrigo. Muito obrigado.
Agora, concederei a palavra pela ordem, não mais questões de ordem, para algum esclarecimento e, oportunamente, nós teremos os encaminhamentos. Portanto, ao invés dos 4 encaminhamentos originais, 2 a favor e 2 contra, nós teremos mais 4. Primeiro com relação ao quesito e depois com relação ao destaque. Portanto, teremos 8 oradores, 4 contra e 4 a favor. Esse não é o momento agora de encaminharmos contra ou a favor, é apenas para esclarecermos, se for o caso, mais alguma questão regimental ou procedimental. Senador Álvaro Dias, com a palavra. Pois não, senador Omar, perdão, tinha pedido a palavra antes. Senhor presidente, eu acho que nenhum senador ou senadora foi eleito para prejudicar A ou B, é para cumprir a Constituição. E eu acho extremo você tirar um cidadão do convívio, no trabalho, coisa parecida. Perder os direitos eleitorais é uma coisa, perder o direito de cidadão é outra, completamente diferente. Mas está tudo junto na Constituição. Você perde o direito de poder trabalhar, você perde o direito de poder fazer algo com um aprendizado que serviria à sociedade. Mas o meu questionamento, presidente, e aí eu sei que Vossa Excelência não pode se posicionar em relação à Constituição nesse momento, mas pelo que o senhor interpreta e como o único jurista que tem aqui de fato e de direito, que é Vossa Excelência, nós aqui não somos juristas, nós somos políticos e nos dá essa incumbência de poder julgar uma presidenta da República. Caso seja aprovado esse destaque, isso serve para o Eduardo Cunha como cassado? Porque caso seja aprovado esse destaque, que serviria para que a presidente Dilma mantivesse seus direitos políticos, isso servirá para outros cassados também. O Senado não pode fazer uma lei específica para uma pessoa. Vamos deixar claro, não estou aqui defendendo o Eduardo Cunha, nada disso. Eu só estou questionando porque ele, dia 12, será julgado pela Câmara. Caso seja cassado o Eduardo Cunha, ele também terá esses direitos que a presidente Dilma está tendo hoje? É só um questionamento, presidente, até porque não sou jurista para interpretar como as pessoas possam interpretar até com mais sapiência do que a minha. Eu agradeço a Vossa Excelência, infelizmente tenho que me abster de dar uma resposta nesse caso, porque só me atenho às questões que estão sendo levantadas neste julgamento. Quem está? É o senador Álvaro que pediu? Senador, Vossa Excelência terá a palavra, porque já pede há muito tempo, mas o senador havia se inscrito antes, peço escusas, senador Álvaro Dias. Faço um apelo para que nós possamos prosseguir. Eu ainda não estou devidamente esclarecido e respeito, evidentemente, a competência de Vossa Excelência e o talento nessa matéria, mas me parece que a Constituição independe de interpretação neste caso. A lei do impeachment não pode prevalecer diante das alterações propostas pela Constituição de 88, que alterou o tempo da inabilitação de 5 para 8 anos e colocou como decorrência da pena, da condenação, esta pena da inabilitação de 8 anos. Portanto, não entendo como possa ser correta a separação para a votação em 2 turnos. De outro lado, o Congresso já se manifestou sobre a matéria, o Poder Legislativo já se manifestou sobre a matéria ao aprovar a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, que estabelece a inelegibilidade por 8 anos de governadores, prefeitos, etc., mandatários que tenham o seu mandato cassado. Portanto, nós estaríamos aqui, ao deliberar sobre essa matéria, revogando a Lei Complementar 64 ou ignorando os seus efeitos. Essa é a minha dúvida, senhor presidente, e ficaria grato pelo esclarecimento. Pois não. Vossa Excelência, mais uma vez, como sempre fez ao longo deste julgamento, traz uma ponderação absolutamente pertinente.
a interpretação da Constituição, ela tem que ser unívoca. Quem fará essa interpretação são as senhoras e os senhores senadores soberanos para fazê-lo. Muito bem. Então, eu, neste momento, interpreto apenas o regimento. Eu interpreto o regimento com o maior cuidado e da forma mais estrita possível para impedir que este julgamento seja obstado, seja impedido de prosseguir por um eventual mandado de segurança impetrado pela defesa ou por um partido político que irá ao Supremo Tribunal Federal e poderá alegar que os direitos subjetivos de um partido político foram coartados. Eu não quero correr esse risco, tenho certeza que Vossas Excelências também não querem correr esse risco. Quanto à lei da inelegibilidade, a chamada lei da ficha limpa, eu já me pronunciei dizendo que ela é mais restrita no que diz respeito às sanções, porque ela apena o político que foi condenado em segunda instância, num julgamento colegiado, apenas a suspensão dos direitos políticos. Aqui não, a Constituição, no artigo 52, parágrafo único, é muito mais ampla, inabilita o condenado ou a condenada ao exercício de qualquer função pública, de professor, de servidor de uma prefeitura, enfim, até de uma merendeira de um grupo escolar. Portanto, mas não estou absolutamente induzindo, nem poderia fazê-lo. Repito, tenho a minha opinião pessoal, eu a manifestarei no momento apropriado, se for instado, se puder participar de um eventual julgamento, mas não posso fazê-lo nesse momento. Apenas quero mostrar o contraste entre essas duas leis, uma lei que é a lei da ficha limpa, a lei complementar 69, modificada pela lei complementar 135, traz uma sanção grave, mas relativamente mais branda com relação àquilo que dispõe o texto magno. Senador Roberto Rocha, a última intervenção de Vossa Excelência, por gentileza. Senhor presidente Lewandowski, eu não pretendo trazer calor para esse debate, apenas tentar trazer um pouco mais de luz. E não quero me referir à questão dos destaques. Isso, se for o caso, farei oportunamente. Mas eu não quero deixar de revelar a minha inquietação por ter ouvido por duas vezes, do meu querido amigo senador Cássio Cunha Lima, quando se referiu à questão da lei da ficha limpa. Ou seja, eu quero aqui, respeitosamente, afastar essa possibilidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a lei da ficha limpa não alcança presidente da República e nem poderia fazê-lo, porque já tem previsão constitucional em caso de impeachment. A lei da ficha limpa, portanto, trata de uma outra questão. Para que não haja confusão e esta decisão soberana do Senado não venha amanhã ter consequências nos tribunais, eu me vejo agora na obrigação de fazer essa intervenção respeitosamente ao que disse o nobre senador Cássio Cunha Lima, até para não gerar em ninguém uma expectativa falsa de que uma eventual decisão aqui favorável aos destaques possa gerar um precedente que beneficie eventualmente, por exemplo, o deputado Eduardo Cunha. Naquele caso, sim, a lei da ficha limpa alcança o deputado, mas o presidente da República é inócua essa discussão porque já há previsão constitucional em caso de impeachment. Portanto, minha intervenção nesse momento é apenas para afastar a possibilidade de discussão em relação à ficha limpa nessa questão. Obrigado. Muito obrigado, senador Roberto Rocha. Muito oportuna a sua intervenção. Claro, do ponto de vista dos andamentos do trabalho aqui nesta Egregia Casa e no Congresso Nacional como um todo. O presidente do Senado Federal tem a prerrogativa de utilizar a palavra a qualquer momento. Sua Excelência fará uso dela. Senhor presidente Ricardo Lewandowski,
senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos e cidadãs do nosso querido Brasil. Raríssimas vezes na vida podemos dizer, sem sermos pretensiosos, que estamos vivendo a história. Hoje, senhor presidente, é uma dessas escassas ocasiões. Alcançamos o ponto culminante de um processo que deixará lições para todos, para sempre. Por isso, como presidente do Senado Federal, cabe a mim dialogar não com as paixões do momento, mas com o perene espírito do tempo. A democracia não é, senhores senadores, senhoras senadoras, o melhor regime porque é infalível, mas porque corrige suas próprias imperfeições, sob o mando do único soberano a qual as democracias se curvam, o povo. Temos de enfrentar uma premissa na decisão de hoje. Podemos estar cometendo um erro, seja qual for o veredito que adotemos? Sim, mas essa grande e insofismável verdade, eis aqui, senhores senadores, senhor presidente, a grandeza da democracia. Se errarmos, a democracia se corrigirá e o povo nos corrigirá, porque a democracia é um sistema que é falho porque humano, mas é sublime porque se aceita imperfeita e admite corrigir-se continuamente. Um dia a história nos julgará e nossa única certeza será de que não nos omitimos. Quero dar o testemunho, senhor presidente, de quem o destino reservou o papel de presidir várias etapas desse processo. Desejo parabenizar todos os senadores e senadoras. Demonstramos à nação que a política tem de mais elevado. Discordamos, sim. Cometemos excessos, sim. E por isso, senhor presidente, peço desculpas ao país por qualquer atitude mais contundente ou passional. O grande exemplo que exalto nos senadores e nas senadoras é que vossas excelências praticaram a política no mais alto e grandioso nível, feita à luz do dia, com o calor dos debates, com o confronto de ideias, com posições antagônicas, com a ênfase das paixões, com o rompante dos corações. Quero destacar, senhor presidente, que não estamos aqui submetidos ao sectarismo de um coro momentâneo. Há uma forte simbologia nessa sessão. Estão aqui em comunhão, em harmonia absoluta, os três poderes da República. Estamos julgando o chefe do Poder Executivo, sob o comando e a liderança serena e firme do presidente do Supremo Tribunal Federal, o chefe do Poder Judiciário. E isso tudo, senhores senadores, senhoras senadoras, transcorre na Câmara mais alta do Poder Legislativo. É a unanimidade dos poderes democráticos, os três poderes, que juntos estarão decidindo o destino da nação. É algo muito mais amplo e muito mais sólido do que maiorias momentâneas. Fiz questão, senhor presidente, de trazer nesta hora um exemplar, Vicentinho, por favor, um exemplar da Constituição
da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, o líder da democracia. É esta Constituição que estamos respeitando fielmente hoje e durante todo esse processo. Não posso deixar de enaltecer a invejável sobriedade demonstrada pelo